Olá, nono ano. Vamos começar então a correção da semana 3 do PET, volume 4. E o tema de vocês é Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu não vou fazer um slide aqui da Segunda Guerra, mas vou deixar nos cards para vocês aí a semana 2 do PET, volume 3, do terceiro ano, onde eu fiz o início ali, eu falei um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, como já tem esse trecho do início lá gravado, se você achar por bem necessário, você dá uma olhadinha, porque tá um resumo bacaninha, bem resumido, mas dá para você entender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Ou relembrar o que você já sabe. Então, para poder adiantar, nós vamos direto para as atividades. E aí tem um texto que fala sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Você dê uma lida nele e vamos direto aqui para a atividade número 1. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 1930, cuja principal característica foi o abandono da prática intervencionista que prevaleciam nas relações dos Estados Unidos com a América Latina até o final do século XIX. Nessa política, priorizava a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter estabilidade política no continente. Letra A. Quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada política da boa vizinhança? A resposta é o seguinte: implementar uma política de aproximação com países latino-americanos, implementar uma política de aproximação com países latino-americanos, visando conseguir o apoio deles na guerra, colaboração econômica e impedir a influência europeia na América. Letra B. Como estava organizado o governo brasileiro neste contexto? E quais eram os seus projetos para o Brasil? Era governado, no caso do Brasil, era governado por Getúlio Vargas, que tinha simpatia pelas ditaduras fascistas que governavam a Alemanha e a Itália. E os Estados Unidos tinham interesse comercial para ter um mercado para seus produtos com o Brasil e construir uma base aérea militar no Nordeste. 2. A imagem refere-se a uma cena de Alô Amigos, filme lançado pelo Walt Disney em 1943. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald ao som da música Aquarela Brasil, uma composição de Ari Barroso. O encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre Brasil e Estados Unidos nos anos de 1940. Diante do exposto, explique. Letra A. O principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil demonstrava interesse em industrializar o país, e no caso os Estados Unidos estavam dispostos a investir um dinheirinho, nem que se fosse emprestado, E os Estados Unidos ampliaram seus esforços para garantir o apoio às suas políticas. Letra B. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período. Zé Carioca é esse papagaio aqui, tá? Papagaio, o Zé Carioca foi criado como típico malandro carioca, E a exploração de figuras temáticas como a Carmen Miranda, que está aqui no meio do desenho, estão ligados ao samba brasileiro. Então, todos dois aí, os dois personagens que remetem ao Brasil, fazem menção aí ao samba. 3, atividade 3, letra A. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado de quem lutamos, em qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas, houve perdas humanas, e aí você vai fazer um textinho. Eu digitei para vocês aqui nas palavras de Alfredo Boulos Júnior. As pressões populares e do governo estadunidense fizeram com que Vargas declarasse guerra ao eixo. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil enviou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar ao lado dos aliados.
formada por 2.500